Olha, assunto de trânsito interessa a todo mundo, né? Você sabe, aí de casa tem legislação em vigor desde o dia 1º de novembro. Tem mudanças no valor das multas, na obrigatoriedade da apresentação da CNH. Na verdade, a apresentação da CNH continua sendo obrigatória. Exatamente. O que vai variar em algumas situações, como o Sheila já explicou, é a apresentação da documentação do veículo, né, Sheila? Exclusivamente isso. A carteira você é obrigado, continua do mesmo jeito. Tem que portar a carteira. Só o fato de você não estar, isso já é motivo para multa, tá? E aí eu estava discutindo aqui nos bastidores que eu volto a falar para vocês. O fato de você receber uma multa... E aí você, hoje em dia, que ficou com base em cada estado, vai poder regulamentar essa questão em relação a, por exemplo, eu quero receber a multa, eu fui multada, eu quero receber a multa, eu vi o agente, peça para receber eletronicamente a multa. Porque ao economizar para o estado... né, todo esse procedimento de notificação de tudo, você vai ter um desconto na multa de 40%. Então, quando a gente estava discutindo aqui, eu, por exemplo, que vira e mexe, infelizmente passo no sinal, né, ultrapassei a questão do valor ali no Cabo Branco, né, que é 50, passei por 55, por 60. Então, eu estou consciente, eu não tenho muito o que me defender no processo administrativo. O ideal é pedir para ser notificado eletronicamente, recebe esse documento e pague no prazo, que o desconto é de 40, que antigamente era de 20. E onde é que você faz essa solicitação? No agente, ou então, o que a lei fala? A lei fala que se você requerer, você pedir para ser eletrônico, ele só diz isso, se você pedir para que a notificação seja eletrônica, você tem esse direito de redução. Então, quem receber multa agora, né, está recebendo, pode ser que você vai receber agora, porque tem 30 dias, quando você recebe uma multa, quem provocou o fato gerador da sua multa foi em outubro, aí a legislação ainda estava em outubro, você não tinha como optar. Mas a partir de agora, se você receber uma multa, você pode pedir, ou ouviu o agente, percebeu que foi notificado, recebeu, pedir para receber essa notificação eletronicamente. Entendeu? Porque você tem essa possibilidade do desconto do 40% e compensa. Antes tinha 20%, a gente já valia a pena. Ô, Sheila, tem um telespectador que diz o seguinte, eu vendi um carro para uma sucata e na época não foi dado baixa. E ainda hoje vem chegando várias multas desse carro. O que é que eu faço? Porque nesse caso, coitada da pontuação que não é dela, né? Não tem uma história de você ir no Detran e fazer uma notificação. Gostei muito em relação a isso. Por quê? O que acontece? A gente tem uma legislação que aí diferencia quem trabalha realmente como motorista, tem uma legislação específica, tem alguns benefícios em relação a isso, tá? Carro que é nome da empresa, para ver quem está dirigindo. Quando você recebe uma multa, você tem ali um prazo para você indicar quem estava conduzindo o veículo. Se era você ou estava em terceiro. Por quê? Por conta da pontuação. De todo jeito, a responsabilidade vai estar vinculada ao carro para pagar a multa. Mas a pontuação vai para quem estava guiando o veículo naquele momento, na hora do fato gerador que causou a multa, né? E o ato infracionário. Então, o que acontece em relação a isso, Fernandinha? Ela tem, gente, a gente tem que parar com essas coisas. Você fez um ato jurídico, você vendeu o seu carro. Você tem que legalizar isso. Você tem que transferir. Porque a responsabilidade, quando vier para você essas multas, vai ser sua. E você perdendo aquele prazo de 30 dias para questionar junto ao órgão, ou até para recorrer junto ao órgão para provar isso, você perde, você não tem mais direito. Então você vai ter um problema muito sério. Muitas vezes você vendeu para uma sucata, mas você não utilizou para a sucata. Entendeu? Ele continua andando, causando algum tipo de infração e vai sobrar para você. Entendeu? Então, assim, transferiu, vá diretamente. Recebeu a primeira multa, não espera. Não existe outra forma de resolver senão você pegar aquela notificação, ir para o Detran e fazer a sua defesa e mostrar o contrato de compra e venda, registrar. Senão, não aguarde que as coisas não se resolvem sozinhas. Ato jurídico, ele tem que ter uma consequência e tem que ter um fim, um fechamento com outro ato jurídico, que é indicar quem está com o veículo, de posse do veículo, se vendeu, se não vendeu, fazer logo essa transferência junto ao Detran, ou fazer logo a sua defesa administrativa, que é Sheila, simples. vamos responder rapidinho o Piractã de Mangabeira, que ele ficou meio confuso nessa história da obrigatoriedade da CNH ou do licenciamento, enfim. O Piractã, vamos logo dizer o seguinte, a carteira, que é a nossa Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, continua sendo obrigatório. O que, pelo que Sheila me explicou, em algumas situações, você pode não pagar a multa por não estar portando o documento se
autoridade policial, né, tiver condição de verificar através do equipamento de informática. Hoje todo mundo tem um celular ligado na internet. Eu quero acreditar que, se Deus o livre, eu esquecer, apesar que a gente às vezes deixa mesmo no cofre do carro, dentro da bolsa, mas trocou de bolsa, esqueceu de botar o danado documento do carro. Você é parada ou numa blitz ou por um agente, e ele lhe pedir, se eu não tenho, mas tá aqui, entra no site do Detran, tá aqui, tá habilitado, joga o nome da placa do carro, tá ok. Ele não vai poder lhe multar por conta disso, que antes era motivo, sim, de multa. Porque nós entendeu, Piractã? Às vezes você pega o carro de um amigo emprestado, você tem habilitação, mas aí o documento dela tá na casa dela. Enfim, se você for parado por alguma autoridade, você tiver acesso à internet e ele puder verificar que o documento tá licenciado direitinho, tá pago IPVA e tudo mais, aí você não vai ser multado. Entendeu assim? Mas a carteira continua sendo obrigatório, tá? Tem gente falando aqui da necessidade de renovação da habilitação. Ela foi renovar e a habilitação estava vencida. Não tem jeito, tem que renovar, né, Sheilinha? Tem que renovar, passar por aqueles testes, tudo bem direitinho. Agora, olha só, a história da moça da sucata, ela acrescentou o seguinte: não tem como bloquear porque ele não tem mais o recibo e não tem como comunicar a venda no Detran. Mas você pode ir no Detran. Tirar a segunda via. Tirar a segunda via, vai pagar acho que é R$100 e poucos reais. Exatamente. Você pega a segunda via do recibo, aí você vai lá, no carro não estava no seu nome, não foi vendido para ninguém. Você vai lá, diz, olha, queria a segunda via do recibo, eu não sei mais a placa, mas através do CPF eles acham da sua carteira de habilitação, e aí emite o recibo, você faz aí e vende para ele e você dá baixa lá. Perfeito. Tem solução, né? O que você não pode é ficar aguardando, achando que não tem, não vai. Vá pro órgão, descreva qual é a sua situação e tenta achar uma solução, gente. Não se acomode com esse tipo de problema, porque a responsabilidade é grave. A Sheila também explicou uma coisa que é importante antes da gente encerrar, relembrar para você. As multas, quando completam 20 pontos, elas não são, tipo, apagadas do nosso histórico, não. Se eu cometer outra de celular, vai reincidindo, é assim? Exatamente. E durante esses 12 meses, é o que gera a reincidência, é o que pode dobrar. Se você, por exemplo, for pego numa blitz sem a habilitação ou no bafômetro, recusar fazer o bafômetro, em vez de você ficar 6 meses sem a carteira, mesmo que você vai ser recolhida a sua carteira, tá? Você vai aumentar, vai dobrar. Então, são 12 meses que você pode correr o risco. Se, num período de 12 meses, você é separado na blitz. Então, gente, vamos nos educar, para que isso torne hábitos. Pelo amor de Deus, não parem em vaga de deficiente. Pensa no valor dessas multas no final do ano, quando você vai renovar. Pense nas consequências que é o tumulto na nossa cidade. Realmente, a gente fazendo esse tipo de abordagem, ultrapassando sinal, celular, dirigir com celular, manuseando, que hoje em dia, sinceramente, Fernandinha, são raras as pessoas que falam no celular. É no WhatsApp mesmo, e ali vai, é manuseando. E a legislação atualizou isso. Então, é só tomar um cuidado e se policiar quanto a isso. Muito bem, e achar que, não, mas é bem rapidinho. Tomei 2 multas, recebi essa semana. Uma porque eu parei no banco e parei meio segurando outro carro assim na calçada, disse, mas é bem rapidinho, só vou pegar um extrato, um negócio. Olha, dizem que é o santo pisca, o sinal. O santo pisca-alerta não resolve, não, viu? Ele não tem superpoderes, não, ele não fica invisível. E a outra foi na Edson Ramalho, que a limitação é com 50 quilômetros, eu passei com 57, aí me ferrei, recebi a multa essa semana, faz parte, né? Vamos pagar. Agora os órgãos vão ter que sinalizar essa mudança aí da questão da quilometragem, os órgãos vão ter que sinalizar, mudar as placas, onde está o de 100, passar para 110, onde está... Tudo vai ter que ser ainda renovado e alterado. Muito bom. Sheilinha, obrigada por ter vindo mais uma semana. Até semana que vem, né? Sheila está nas redes sociais, coloca aí os contatos da Sheila Sodré. E também tem Café com Direito hoje. Exatamente, com muito tema polêmico sendo discutido, viu? Então não perca o programa Café com Direito na RCTV, que é feita do seu jeito para você. Muito bom.